Bom, o assunto agora é Bolsa Família, o programa Bolsa Família. O ministro Wellington Dias está atuando diretamente com o programa social, Sávia, e falou a respeito do Bolsa Família, né? Ontem teve um evento com a Defensoria Pública da União para poder encerrar ali aquelas ações que a gente lembra que a Defensoria abriu na época do governo Bolsonaro, justamente questionando a desatualização do CAD único, né, do cadastro único para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, isso foi encerrado, teve esse evento ontem, e a grande novidade foi que o ministro Wellington Dias anunciou que já está com todo o projeto do Bolsa Família pronto para entregar ao presidente Lula na semana que vem. Esse projeto deve ser concretizado através de uma medida provisória que vai ser enviada, portanto, da Presidência da República, vai entrar em vigor imediatamente. Tem um prazo para o Congresso analisar a validade e provavelmente deve referendar essa medida provisória. E as mudanças passam. Primeiro que o governo ainda não chama, né, o Auxílio Brasil de Bolsa Família oficialmente, porque ainda falta aqueles R$150 a mais por criança. Isso só vai começar em março. Mas, acima de tudo, o Wellington Dias deixou claro que vão ter as condicionantes, ou seja, as crianças vão precisar estar vacinadas, frequentando a escola e outras condicionantes que podem vir a ser anunciadas na semana que vem. E, de fato, existe essa preocupação em tirar as pessoas que recebem indevidamente mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas que têm aí, Joelson, às vezes recebendo 9 salários mínimos e estão recebendo o Auxílio Brasil. Então, assim, há uma série de ilegalidades que foram detectadas pelo governo federal. Por quê? Porque o objetivo do Bolsa Família é que as pessoas elas tenham uma ascensão social, uma ascensão financeira e que elas possam deixar o programa. Então, não faz sentido só aumentar a quantidade de pessoas atendidas. É importante que sejam atendidas e que o programa chegue às pessoas corretas e não seja só uma transferência de renda, mas, de fato, um programa de ascensão social. E, para isso, é necessário as condicionantes. Foi isso que o Wellington Dias destacou ontem. Então, os holofotes aqui em Brasília estão para a semana que vem, muito provavelmente para esse anúncio oficial do novo Bolsa Família. O vídeo? Desculpa, perdão, Sávia. Achei que tinha... Perdão. Era só as imagens. Eu fui que me confundi aqui. Perdão, Sávia, você tem a total razão. Foi eu que me confundi aqui no nosso roteiro do Jornal do Piauí. O que eu queria saber de você agora é um bastidor da política, Sávia. É o seguinte, nós vimos aqui Elivaldo Barbosa, que na Assembleia Legislativa, 7 nomes já estão compondo foram eleitos como suplentes, né? E já estão lá como titulares na Assembleia Legislativa. Vou colocar sempre, como disse o Elivaldo, é suplente, mas assumiu, é deputado como qualquer outro. Correto. Então, 6 deles são da base do governo. Um deles está lá por conta de uma movimentação do primeiro escalão de doutor Pessoa, é o caso de Gessivaldo Isaías. Sávia, a informação que você traz para nós é de que há pressões para que outras pessoas que estão na suplência possam chegar à Assembleia? É isso, Joel. Eu só acho que o Elivaldo também tem informação nesse sentido. Eu vi lá na coluna dele, hoje eu coloquei na minha, porque eu recebi de fontes do PT me questionando, sabe? Quando que a gente vai ser chamado para a Assembleia? E aí eu peguei essa pergunta e levei para uma fonte minha no Palácio de Karnak, que me disse, sabe? Os 4 suplentes a esse compromisso, Varton Lacerda, Elisângela Oliveira, também tem o Hélio Rodrigues, eles vão sim assumir os mandatos na Assembleia, provavelmente depois do Carnaval, início de março, porque os secretários que estão no cargo, e a gente tem que estão na Assembleia, Flávio Nogueira Júnior, Fábio Xavier, Janaína Marques, esses nomes eles estão, de certa forma, confortáveis na posição em que se encontram, porque eles têm as indicações na pasta e eles estão ali com seus gabinetes na Assembleia. Então, não existe uma pressa, de certa forma, deles saírem e o Karnak também não quer criar nenhum tipo de constrangimento, mas existe uma pressa dos petistas. Os petistas dizem, olha, os nomes do MDB foram todos chamados e os acordos foram cumpridos. E nós, do PT? Então, gerou esse desconforto e até o suplente de deputado Hélio Rodrigues me mandou uma mensagem e disse, sabe, eu não estou pressionando ninguém, estou tranquilo, como eu sou o último, na hora que me chamarem tá bom, tá de bom tom, mas de fato outros suplentes, não é ele, outros estão desconfortáveis e aguardam ansiosamente poder logo tomar posse na Assembleia Legislativa, Joel Celivaldo.
E aí, Elivaldo Barbosa? De fato, já gerou até um desconforto. Porque qual seria o normal? O normal era acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o MDB. O MDB, na primeira semana, o Coronel Carlos Augusto foi para a Secretaria de Justiça e Pablo Santos para a Secretaria de Turismo. Os suplentes assumiram, já são deputados. Aí, tão logo soube que foi confirmado na superintendência da SAAD Sul, Jeová Alencar foi para a SAAD Sul. O suplente dele, Gessivaldo Isaías, já é deputado. Agora, os 4 petistas, nada até agora. E a SAB nos traz essa informação que vai ficar para depois do Carnaval. Por que está acontecendo isso? Não há acordo entre os titulares e os suplentes. Então, Carnaval no bloco da Assembleia para alguns só em 24. Só. 23 ainda vai ser um Carnaval sem mandato. Sem mandato. Muito bem, Elivaldo. Mas olha, sabe, o Elivaldo falou agora há pouco, né, sobre a forma como o PSD ganhou espaços nas eleições de 2022. Inclusive, lembrando que a primeira suplência do Senado é do PSD. Fica a pergunta, Jussara Lima vai ou não mudar de sigla? Ela vai ou não para o Partido dos Trabalhadores? Júlio César falou com você sobre esse assunto, sabe? Acho que é a grande novidade, viu, Joelson? Porque já era especulado nos bastidores, inclusive se falava, né, nas articulações nacionais do PSD, o fortalecimento do PSD, e Jussara Lima era contada como um nome dentro da bancada do PSD. Isso gerou um estranhamento e aí eu fui perguntar para o deputado, olha, a suplente, agora senadora empossada Jussara Lima, filia-se quando ao PT? Né, era para se filiar na primeira semana. E assim como os suplentes do PT, ainda é essa expectativa. E ele respondeu que não, que inclusive o presidente Lula já está sabendo que Jussara fica no PSD. O entendimento que nós fizemos com o ministro Wellington Dias, Jacques Wagner, o senador líder do PT, que chegou até o conhecimento do presidente da República, é a manutenção dela no PSD. E a manutenção dela no PSD, ela pertence a um bloco no Senado que está o PT, o PSD junto. E o PSD é a maior força política do Senado. Nós temos lá 16 dos 81 senadores, praticamente 20%. O segundo maior é o PL, que tem 12. O PT tem 8, tem 9. Então, a soma desses partidos, o PT, o PSD e outros, da base do governo, nós formamos uma maioria que pode votar, inclusive, PEC, projeto de emenda à Constituição, que precisa de um quórum muito alto. Então, Sávia, o PSD não abre mão desse poder, né, na verdade. Não abre mão, né? As coisas mudam, porque houve esse acordo, como o próprio deputado falou no início ali, para sinalizar a boa vontade e efetivar que Jussara, de fato, se tornasse senadora, mas a conjuntura é diferente e o PT quer agradar os aliados, então não fez um cavalo de batalha como poderia ter feito a respeito dessa filiação. E como o deputado sinalizou na fala dele, a gente faz esse grifo em que ele diz, olha, somos do mesmo bloco, do mesmo grupo, então não precisa ela filiar-se ao PT para votar junto e ter esse compromisso com as pautas governistas. Então, acho que é esse o caminho. Sabe, o Elivaldo está falando aqui uma coisa interessante. É uma espécie de esfera mista, porque você tem uma relação em nível estadual com o poder exercido em nível federal, que é o Senado, né, Elivaldo? Muda completamente o panorama, não é? É como se fosse, por exemplo, hoje, vamos supor que não existisse esse rigor tanto, sabe, em relação aos deputados federais. Eles podem mudar de partido desde que com autorização, aquele acordo. Mas você acha que o PSD elegeu 3 deputados estaduais aqui do Piauí e se não tivesse legislação nenhuma, aí o PSD ia abrir mão do Castro Neto e do Marco Aurélio, para sair agora, depois que vai eleito? Não. Essa aqui é uma conta fundamental para nós do PSD. Foi eleito do PSD, fica no PSD. Não tem alternativa. Eu imagino até que essa história surgiu aqui no Piauí, Jussara Lima ali, naquela expectativa de assumir o mandato lá no Senado Federal. E se assumir, vai para o PT. São aliados.
amiga pessoal do senador, suplente do senador Wellington Dias. Seria uma tranquilidade essa mudança de partido. Agora, quando chega lá, a situação muda. A direção nacional do PSD, o líder da bancada do PSD no Senado, disse, não, senadora, como é que a senhora chega aqui para reforçar nossa bancada? Nós já temos 15 senadores, agora com a senhora 16. Vai sair do partido? O que é isso? É da base governista do mesmo jeito, é aliada de Lula, de tudo, tranquilo, mas é do PSD. Se tiver causando descontentamento no presidente, o presidente exonera o ministro volta. Exatamente. Que continua sendo titular. Continua sendo titular. Seria mais ou menos essa a ideia. Houve um caso aí semelhante, não é, Sávia? Você aí conhece bem mais, o caso do ministro da Agricultura, Fávaro, né? Carlos Fávaro. Ele é lá do Mato Grosso. A suplente dele era bolsonarista. E, se não me engano, ela era do Progressistas. Aí, quando foi para assumir o mandato lá aí no Senado, né? Aí chegou, não, agora a senhora tem que mudar de partido. A senhora veio para um partido que seja na base do governista. Vá para o PSD. Pronto, aí a história mudou, né? Ela foi, sem problema, está lá, bem comportada aí no Senado. Mas não é o caso, porque agora estamos falando de dois grupos ligados, do PSD e PT, fazem parte de um mesmo campo, não é isso, sabe? É isso, acho que o Elivaldo transmitiu bem essa situação, esse bastidor, e o fato é que o PSD está no ascendente, né? A gente já viu partidos, por exemplo, o PTB, o PSB, em uma situação muito favorável no cenário estadual e inclusive nacional também, e depois, com o tempo, a conjuntura muda e esses partidos terminaram perdendo um pouco o poder, perdendo prefeitos, perdendo deputados. O PSD hoje ocupa muito, inclusive no plano estadual, com prefeitos, aquele protagonismo que o PTB e que o PSB já teve no passado. E agora, com uma senadora na sigla, o plano muda, né? Porque entra no plano nacional e aí os cálculos são diferentes. Como o próprio deputado Júlio falou, olha, a gente tem... Só a bancada tem condição de aprovar uma PEC, então isso não é pouca coisa, é realmente significativo, não dá para abrir mão